Aleluia, louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus, por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado. Como eu disse a vocês ontem, eu estou num ambiente totalmente diferente. Hoje nós também não temos fundo musical, mas nós não podemos deixar de falar aqui um pouquinho sobre o amor grandioso do nosso Pai Celestial. Amém? Nossa meditação hoje, está no livro de Lucas, capítulo 17, verso 3, que diz assim, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhes. Amém? O título da nossa meditação hoje é Confissão e Perdão. Infelizmente, os filhos de Deus também cometem injustiça uns contra os outros. Muitas passagens bíblicas mostram que, então, a situação precisa ser corrigida mediante confissão e perdão. Não deve restar nenhum ressentimento que mais tarde possa causar ainda mais danos. A falta de disposição para o perdão não seria nada mais que desobediência a Deus e a sua palavra. Por outro lado, a Bíblia deixa claro que só pode haver perdão quando se reconhece e confessa um erro. Embora hoje em dia muitas vezes se espere outra coisa, devemos perdoar como Deus nos perdoa em Cristo. Ele lança todos os seus pecados nas profundezas do mar, Efésios 4:32. Miqueias 7:19. Não podemos nem devemos resgatar nossas próprias transgressões, inquietando-nos por causa delas. Se não conseguirmos, jamais alcançaremos a felicidade. Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Hebreus 10:17. O mesmo vale para o perdão que concedemos uns aos outros. Também nesse caso não se deve retomar assuntos antigos depois da confissão e do perdão. Mas o que fazer se nossas emoções em relação ao irmão não se apaziguarem? Sim, Deus nos criou com emoções. No entanto, elas não devem nos dominar, mas contribuir no serviço para Ele. Por isso, precisamos nos submeter à exortação ao perdão e aceitá-lo de coração. Assim, com o tempo, os nossos sentimentos se adaptarão. No entanto, quanto a ferida é da mais profunda, esse processo pode ser mais doloroso, no qual os envolvidos precisarão de uma compreensão e às vezes também de aconselhamento. Será que realmente queremos perdoar? Essa é a pergunta decisiva. E você, já passou por situação semelhante a pedido de perdão e também a perdoar alguém ou pedir perdão a alguém e de repente esse alguém lhe negar o perdão ou perdoar você? Como você se sentiu? Que linda essa passagem. Amados, o perdão é uma coisa primordial e o perdão é uma decisão que você toma. Tanto em dar o perdão, como também em pedir perdão. Assim nós devemos fazer, porque se nós fazemos a oração do Pai Nosso, ali a própria oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensina, Ali fala, perdoai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos feriu, A quem nos ofendeu. Não é assim a palavra do Senhor? Como é que Deus vai perdoar você se você não perdoa alguém? E também nós temos o exemplo do Paulo, de Pedro, o discípulo de Jesus que perguntou, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. E muitos pastores, muitos religiosos, padres, enfim, dizem que é 70 vezes 7 uma pessoa durante o dia.
Outras já pensam diferente, né? Mas qual que é o seu pensamento referente ao perdão? Será que você tem se livrado de culpas? Será que de repente você cometeu alguma coisa e você tem carregado isso com você e levado para o seu coração e aí nasce uma raiz de amargura, um rancor, um ódio da pessoa que lhe feriu? De repente a pessoa nem queria realmente te ferir, mas alguma situação aconteceu ao longo do caminho que você se ofendeu e também ofendeu. Eu costumo dizer que nós somos muito negligentes e muitas das vezes nós somos orgulhosos a tal ponto de não pedir perdão. Às vezes a gente fala desculpa. Desculpa não é a mesma coisa que perdão. O perdão é um sentimento que você resolve fazer porque o seu coração necessita. Amados e amadas do Senhor, eu quero dizer para você que é a coisa mais linda da vida quando você se sente livre após um perdão concedido. Eu recentemente resolvi tomar essa postura em minha vida. Por algumas áreas que aconteceram coisas e eu tenho adquirido essa experiência e a bondade de Deus para comigo. Confesso para você, sou testemunha viva de que o perdão liberta. Liberta da opressão, liberta da inveja, liberta do cansaço, liberta daquilo que você muito nem imagina. O perdão é libertador. As cadeias se rompem quando você libera o perdão ou quando você se humilha no sentido de sentir no seu coração de pedir perdão por alguma situação a alguém. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Lucas 8, do 1 ao 22, que você, acompanhando aqui comigo, você sabe que eu tenho só os tópicos, né? Então, o Senhor hoje nos fala muito ao nosso coração e eu quero compartilhar com você a complementação dessa meditação, que é a leitura do livro de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 21. O texto começa assim, ó, as mulheres que assistiam Jesus, a parábola do semeador, a explicação da parábola, a parábola da candeia, a família de Jesus. Amados, muitas de nós mulheres, né, vêm assistindo a respeito das coisas do mestre, né? E o Senhor destaca a mulher aqui no livro de Lucas, porque as mulheres são atenciosas e elas conseguem ter profundeza desse amor maravilhoso que é Cristo Jesus. E outra parábola que fala sobre a semeadura, né, do semeador, é que o perdão também tem muito a ver com isso, porque quando a pessoa está magoada, está rancorosa, cheia de ódio, ela só planta sementes que vão crescer, que vão nascer, mas são sementes de coisas ruins. Então, esses frutos serão amargos, serão azedos, não é verdade? Às vezes a gente encontra alguma pessoa, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, no local de trabalho, pessoas amargas que respondem rispidamente, pessoas mal-humoradas que a gente fala bom dia pra quê? Né? Tipo assim, a gente fala assim, essa pessoa é mal amada, e realmente, que é uma pessoa cheia de rancor, né? E depois Jesus nos explica sobre a parábola, onde diz assim, ó, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, né? Então, muitas vezes, Deus fala através dessas parábolas, né? E a parábola da candeia e a família de Jesus. A candeia, vocês sabem que é uma luminária, que é onde ela chega, né? Ela dissipa todo o mal, toda a escuridão, toda a revolta. E no caso do perdão, é a luz que chega do amor genuíno de Cristo,
né? E, por último, a família de Jesus, tendo então praticado a questão do perdão que Jesus fala, nós então nos incluímos ainda mais à família de Jesus, porque a palavra de Deus diz que a família de Jesus é aqueles que fazem a vontade do Pai. Você está incluído na família de Jesus ou você é um bastardo? Então, essa é a pergunta que fica para mim e para a sua reflexão nesse dia, amém? Eu quero que você pense nisso, que você medite sobre isso e viva essa oportunidade que Deus hoje está lhe dando, que é de pedir o perdão e dar o perdão, amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.